Fala pessoal, começando mais um programa Acréscimos Futebol Carioca por Outros Ângulos. Hoje a gente vai falar tudo sobre a final da Taça Rio entre os reservas do Flamengo e o Vasco da Gama. Vamos falar também do Fluminense, tem um jogo importante quarta-feira pela Copa do Brasil contra a Luverdense. O Botafogo, que também joga pela Copa do Brasil na quinta-feira contra o Juventude. E o que mais der na telha aí também a gente vai falar, né? A gente pode falar de cerveja também. Falar de cerveja, né? Como excelente gancho, por sinal. Falar aqui, agradecer ao Grupo Petrópolis que nos enviou essa cerveja aqui, essa Serra. É uma cerveja escura, né? Um teor alcoólico moderado, muito boa. Vou tomar um golinho aqui. Moderado? Já tá meio bêbado aqui. Não é tão moderado assim, não. O teor alcoólico é moderado, mas quem tá bebendo não é. Não é moderado. Vamos começar falando do jogo de ontem, né? Final da Taça Rio, Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo. Flamengo vencedor, Arrascaeta finalmente decisivo. E aí, Caio? Brincadeira esse time, hein? Bom, como vascaíno, fiquei muito nervoso, né, irritado com o resultado, mas eu acho que pela folha salarial, pelo que cada jogador do Flamengo do time reserva vale, eu acho que um resultado até não tão, vamos dizer, surpreendente, assim, porque você pega um Vitinho, um Arrascaeta, são caras que jogariam no Vasco tranquilamente. O Vasco jogou mal ontem. Sim, teve falta de criação nas jogadas. Tem um tempinho já também, né? Não é desse jogo. Tem né? que não joga bem. Não, que não tem criatividade, né? O time não cria. Né? É muito baseado em lançamento e bola desesperada pra alguém resolver lá na frente, chute de fora da área, bola parada. Falta movimentação, né? Aquele troca de passe. Trabalhado do time. O Flamengo exige isso também do Vasco, né? Nenhum time aqui do Rio que não seja o Flamengo que tem um orçamento milionário, né? Mas um time bem treinado consegue. Time grande como o Vasco, né? O elenco do Fluminense não é grande coisa e consegue trabalhar a bola, consegue tocar a bola. Acho que falta treinamento também, uma mão do técnico ali de incentivar esse tipo de jogada, porque fica só no chutão, só no lançamento, chute fora da área, cruzamento na área. Ontem o grande problema também foi a falta de alguém do meio campo chamar a responsabilidade mesmo no jogo. Não seria o Bruno César? Bruno César, que a gente já falou semana passada que tá fora de ritmo, né? Bruno César é o famoso chuta-chuta, né? Que ele também... Ele não sei se também é exatamente o cara mais... Ele foi contratado pra isso. Ideal, né? Pra poder ser esse cara criativo, essa mente criativa. Ele foi contratado pra isso, pra ser o camisa 10 ali, o armador. Acho que existiu ali um equívoco na hora da contratação. Ele pensando no Bruno César de 2011, 2013, que tava jogando no Corinthians, né? Porque ele nunca foi essa cabeça pensante de time, né? Sempre foi um cara mais com velocidade, bom chute, né? De média, longa distância. Não sei se ele é exatamente esse cara. Armador. Um cara que vai pensar o jogo do setor criativo como do time, Ganso, né? assim, Como o Ganso, por exemplo, também não tá jogando nada, né? O Ganso não tá jogando bem. Nada, né? Tá jogando bem. Pra expectativa que você tem nele, eu acho que ele tá jogando bem. Tá até suprindo bem. E o Arrascaeta, tá jogando nada também. O Arrascaeta foi criticado por muita gente, mas foi lá e fez o gol, empatou o jogo. Foi decisivo ontem. O Flamengo pagou nele, ele meio que tem que retribuir esse investimento em campo, né? Sim. O Flamengo, mesmo com uma equipe reserva, né? O Caio até já chamou atenção pra isso. Pô, com o Vitinho, com o Arrascaeta, né? Pô, esses caras são titulares em qualquer equipe. Trauco, Uribe. Do Rio, mas em vários clubes da Série A. Acho que na maioria dos clubes da Série A, quem é que não queria um Palmeiras, Vitinho, Cruzeiro, esses times. Os times que tem um elenco top, assim, muito recheado, talvez eles não fossem titulares, mas em outros do Rio, nos do Rio e em outros do Brasil, certamente Vitinho, Arrascaeta, Uribe, Trauco seriam titulares. Agora, o Campeonato Carioca é uma bizarrice à parte, esse regulamento, né? Porque nós tivemos uma semifinal e uma final onde ninguém foi eliminado, todo mundo ainda está vivo no torneio. Vão jogar aí as semifinais agora do Campeonato Estadual, né? O Vasco venceu a Taça Guanabara, o Flamengo venceu a Taça Rio, o Flamengo vai jogar com o Fluminense e o Vasco vai enfrentar a equipe do Bangu. Vai ser a terceira vez seguida que vai ter esse cruzamento de jogos, né? Porque teve na última rodada da Taça Rio, Bangu e Vasco, Fluminense e Flamengo. Depois teve na semifinal da Taça Rio, Bangu e Vasco, Fluminense e Flamengo. E agora vai ter na semifinal final, Bangu e Vasco, Fluminense e Flamengo. A gente vai ter o 100º Fla-Flu do ano. Então eu reclamava que tinha poucos clássicos, né? Agora esse ano tem clássico pra dar e vender. Só eu acho isso ruim, sabia? Ter uma sequência de clássicos assim, porque deixa o jogo muito... previsível. Não, fica muito... Banaliza. Fica pouco jogado, né? Fica muito brigado, porque tem 3 jogos seguidos, aí o jogador se provoca em campo, fica aquele desgaste. Aí o último Fla-Flu, por exemplo, para ter sido um jogo muito melhor. Não foi um jogo bom porque já tinha tido um ranço do jogo anterior ali. Os próprios times já se conhecem mais também. Já estavam meio birrando. O jogo fica mais ali, um já conhecia o jeito do outro. Mais, né? Já tinha, o jogo fica mais truncado, né? Fica menos jogado, assim, fica mais brigado. E a tendência é esse Fla-Flu ser assim de novo. O Vasco e Bangu talvez não, porque o Bangu é um time menor e tal, não vai
vai se equiparar tanto. Mas o Fla-Flu certamente vai Se ser... bem que do jeito que esse Vasco tá jogando, né? E o Bangu é bom, o time do Bangu é bom. Mas por ser menor, acaba se acuando. Eu acho que o Vasco vai acabar propondo mais o jogo. E o Vasco não consegue. Vai tentar sair nos contra-ataques. E o Vasco não consegue jogar bem quando propõe o jogo. Enquanto o Bangu no último jogo sentiu isso, deu pra ver isso. O Vasco não conseguia. Quando teve que tomar a iniciativa da partida, não conseguia ir tão bem. Eu acho que o cenário ideal pro Vasco assim, é ele ele sair na frente do placar e se segurar. Segurar saindo nos Mas eu acho que agora, a gente, nessas semifinais e na final, a gente vai ter uma coisa que a gente pouco viu no campeonato, que são os times jogando com as suas equipes titulares, né? Porque sempre tem clássico, um time tá com reserva, outro time tá com time misto, time alternativo. Ninguém tá com 100% ali da força. Essa né? sequência de muitos clássicos também tem isso de ruim, porque os times também jogam outras competições. O Fluminense tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, o Flamengo tem a Libertadores. Então acabam jogando, botando ali um clássico, desvaloriza o clássico com um time reserva, a torcida abandona. O último Fla-Flu, por exemplo, a torcida do Fluminense não foi, quase não foi. Tudo bem que a torcida do Flamengo é maior, a torcida do Flamengo costuma ir mais, só que, o último não, na verdade o clássico da última rodada da Taça Rio. O Fluminense já tinha anunciado que com o time reserva, a torcida não foi, assim. Então, talvez esse Fla-Flu agora, anúncio de time titular, o Fla-Flu que vale de verdade vai ser esse. Então, talvez esse dê casa cheia para a torcida do Fluminense. A do Flamengo sempre vai, sempre lota. Bom, pra gente só amarrar aqui a questão do jogo em si, por mais que o Vasco não tenha jogado bem, a gente tá criticando aqui que não criou, ela não pode tomar um gol como tomou no final ali, né, o Caio? O rapaz lá cruzou sozinho o Flamengo lá. Acho que não deve ter 1,75 de altura, vamos botar assim. Mas sobe bem, cabeceia bem. Sim, subiu sozinho. Subiu sozinho também, né? Não tinha ninguém marcando. Ficou fácil ali pra ele. Mas, é aquilo, cara. Eu acho que o Vasco deixou uma oportunidade gigante de poder ir direto pra final. E agora vai ter que jogar contra o Bangu e a gente já viu, né? O que deu isso na fase classificatória. O Bangu indo a São Januário e ganhando o Vasco de 2-1. E depois no Maracanã, no mata-mata, fez um jogo duro. Um jogo duro com o Vasco. No final. É a segunda vez, aquele time que já se conhece, dessa vez provavelmente vai ser mais difícil a partida, né? Sim, mas eu acho que o Vasco tá concentrado nesse Carioca. É um título que... Deu pra ver no último jogo, aí, o gol que tomou do Flamengo tá super concentrado, né? Eu acho que pra realidade do Vasco, é um título que o time sabe que é um dos poucos que vai conseguir ganhar na temporada. É um título que provavelmente que tem mais chance de ganhar, vamos dizer assim. E o time, eu acho que vai apostar todas as fichas nesse título pra ganhá-lo. Essa coisa de falar do time reserva do Flamengo, jogou contra o time reserva, isso também tem que acabar com esse negócio aí. O Flamengo investiu pesado pra ter um elenco bom, pra ter um time reserva bom. Então não tem que ficar dizendo, era time reserva. Porque o Flamengo em campo ali, eram grandes jogadores, talvez até um time melhor do que o Vasco no papel, o time reserva do Flamengo. Então não tem essa desculpa. Do meio pra frente, sim, mas acho que a defesa do Vasco é melhor. Não tem essa desculpa, não. O time reserva é o Flamengo e se ganhou, se perdeu, era o Flamengo em campo. Bom, o Flamengo vai jogar agora a semifinal contra o Fluminense. O Fla-Flu, o Fluminense, se o Flamengo... se o Vasco fosse campeão, na verdade, da Taça Rio, o Fluminense estava eliminado. Agora o Fluminense vai ter essa chance aí, mais uma vez, de enfrentar o Flamengo. O Fluminense estava quase de folga já, os jogadores já estavam planejando viagem ali. O pessoal já entrou aquela cerveja, já reservou tudo. Comprando carne pro churrasco. A Arrascaeta acabou com a Vamos ter que jogar no final de semana. Putz. O Fluminense tem um jogo ainda, primeiro, no meio de semana, pela Copa do Brasil, contra a equipe da Luverdense, né? O jogo é aqui no Rio, é lá? Como é? É lá. Lá no Luverdense. Lá em Mato Grosso. Mato Grosso, né? Mato Grosso. O Fluminense tem boas chances aí de matar o confronto já no primeiro jogo. Sim, essa Luverdense eu não sei como é que tá agora, né? Porque eu não tô acompanhando mais de uns Ninguém acompanha a Luverdense. Ninguém acompanha o campeonato Mato Grossense. Ninguém acompanha. É o Pantanalzão. O Pantanalzão ninguém acompanha. Mas há uns anos atrás a Luverdense vinha bem na Série B, montou boas equipes, chegou a ser chamada de São Caetano da região centro-oeste ali, porque era um time que era pequeno, mas tinha uma estrutura ali de maior, chegou a ser, acho que quase subiu um ano para a primeira, disputou muito com o Vasco no ano que o Vasco caiu. Sim, foi, verdade. Mas de uns anos para cá sumiu do cenário nacional, não sei como é que tá atualmente, provavelmente não tem um grande time, então a chance do Fluminense ir lá e se classificar é grande. Vai ter o Ganso. Nesse jogo não vai ter o Ganso contra o Flamengo, porque o Ganso está suspenso pelo cartão vermelho no último Fla-Flu. E ele vai ser julgado com toda aquela confusão do final do jogo contra o tamanho da punição depois ainda não se sabe. Só não vai ter o Pedro, né? Que tá voltando agora aos treinamentos. Pedro tá voltou aos treinamentos essa semana, volta aos treinamentos essa semana. Operou o joelho, estava 6 meses fora. E na época que ele tinha se machucado, ele... Era artilheiro do brasileiro. Tinha sido convocado para a seleção brasileira. Tava jogando muito bem. Não podia ir para a seleção pelo queixo maravilhoso. E ele volta agora a treinar e deve voltar a jogar no final desse mês de abril ou começo de maio. Já pro Campeonato Brasileiro, provavelmente o Fluminense já vai poder contar com o Pedro. E é uma coisa que o Fluminense precisa, um jogador como o Pedro, que é um jogador que finaliza bem, que conclui jogadas. O Fluminense cria muito, mas não tem alguém que conclua jogadas. O Johnny
Começou o ano fazendo muitos gols, mas deu uma parada de gols. E ele é um atacante de lado. De também, lado, né? ele dá muito melhor. Ele já falou que ele prefere jogar pelo lado. O Everaldo é um cara de lado também, carrega muita bola, mas não finaliza tão bem. O Luciano segura muita bola, não finaliza tão bem. O Ganso sempre teve esse defeito de não chegar muito na área, agora ele tá melhorando, tá finalizando mais. Enfim, os jogadores de frente do Fluminense não têm esse tanto poder de finalização quanto o Pedro tem. Então Precisa do Pedro. O Pedro chegando vai dar um up nesse time. Bom, falando agora do Botafogo, amigo. O Botafogo não disputa uma partida oficial desde o dia 24. Desde 1922. Empatou contra o poderosíssimo americano, que é um dos grandes rivais do Botafogo aí nos últimos anos. O Botafogo vai jogar na quinta-feira contra o Juventude, no Newton Santos, pela Copa do Brasil. Vai ser no dia 4, ou seja, disputou a última partida no dia 24. Vamos ter um intervalo aí de 10 dias sem jogos oficiais. A galera fez umas festas, um churrasco. O pessoal deve ter dado um churrascão, aquele churrascão daqueles uns 3 dias de festa maravilhosas ali no Carnaval fora de Península ali, deve ter ficado uma beleza na Barra. Mas o Botafogo tem esse compromisso contra o poderosíssimo Juventude. Eles que decidiram uma final de Copa do Brasil em 99, mas o time do Juventude atualmente, né, não lembra nem de longe aquele bom time que o Juventude tinha em 99. Era um bom time, né? Chegou na final, né? Tinha de bom aqui. Tinha aquele goleiro Emerson, que depois agarrou no Bahia, muito bom jogador. Rapaz, tinha o Maurílio, um lourinho também, assim, até boa pinta, entendeu? Jogava bonito ali no meio de campo, pintoso. Cara, tinha uma galera boa ali. Eu tô lembrando da fisionomia dos jogadores, mas o nome não tá vindo. Mas era um time bom, assim. É um time tão bom que foi eliminado na primeira fase da Libertadores também, quando foi jogar. Mas era um bom time. E o Botafogo, enfim, tem esse compromisso contra o Juventude. Eu acho que os jogadores vão sentir um pouco essa falta de ritmo, né? Por esse tempo, esses 10 dias sem jogos oficiais, né? Mas vai jogar com Juventude dentro de casa, né? Pelo amor de Deus, o Botafogo. Acho que não dá pra perder ritmo de jogo em 10 dias. Os caras estão treinando. Acho que não, mas ritmo de jogo dá pra não estão jogando, né? Bota um coletivo valendo um refrigerante ali que todo mundo joga sério. E o Botafogo também, por mais que não tenha feito nem de longe, né, um bom carioca, eu acho que fez contratações pontuais esse ano. Desculpa. Não, fica tranquilo. Quer tomar uma cervejinha pra dar não. Dá uma picadinha. Porque de repente aí ó, pronto. Retoma o raciocínio e vamos lá. Pelas contratações que o time fez, o Diego Souza, o Eric, que não foi pro Palmeiras, o time tem condições de fazer um bom papel também. As contratações vão começar a se adaptar agora também. Os caras jogaram um pouco. O Diego Souza jogou muito pouco. Jogou um jogo, 2 jogos. Fez um jogo, né? Acho que 2. Então, não sei se ele jogou contra o americano. Então, 2 jogos. Um jogo e meio, pra ficar na média. Teve esse tempo pra treinar. Estreou contra o Fluminense, né? Teve a participação daquele gol de empate. Teve esse tempo pra treinar com o elenco, então também vai se ambientar mais. Acho que vai dar um... E como o Pedro vai dar um up no Fluminense quando voltar, o Diego Souza agora também acho que vai dar um... vai poder... o patamar do Botafogo, sim. É isso, camaradas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá de bom tamanho? Quer falar mais alguma coisa do Vasco, Caio? Que não sei o que. Tô vendo que você tá um pouco indignado com o Vasco, né? Pode falar, mano. Só esperar que o time mostre um comprometimento maior do que mostrou nesse... Você acha que faltou comprometimento do Vasco ontem? Não comprometimento, mas gana de ganhar e saber que do outro lado tem um time reserva e que era obrigação. É pra ser o senhor do jogo, o Vasco, né? Acho que faltou atenção ali. Se era o senhor do jogo, era o senhor já com Alzheimer, que esqueceu. Esqueceu e aí deixou o camarada lá cruzar. Deixou alguém fazer o gol. É isso, galera. Acréscimos de hoje vai ficando por aqui. Até semana que vem nós voltamos aí com todos os detalhes das semifinais do Campeonato Carioca agora. Não se confunda, o Campeonato Carioca agora vai começar o Campeonato Carioca. Esse foi tudo preliminar, foi tudo matinê. Agora que é a festa dos Agora que vai começar o Campeonato Carioca. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço. 1 de abril. Flamengo inaugura estádio. Fluminense paga a Série B. Botafogo é campeão. O Vasco é vice mesmo. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, nas nossas redes sociais, Acréscimos Diário do Rio, ouçam nossos podcasts e até semana que vem. Um abraço.